Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes do programa Além do Voto e do Agreste Cristão. Quero mandar uma boa noite especial a todos os lagoagatenses. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E esses programas são extraordinários, porque nem sempre o povo tem acesso na grande mídia aos vereadores, ou a gente não tem acesso à grande mídia. Por muitas vezes a gente tem que comprar espaços e geralmente a gente não se dispõe a isso. Então esses programas assim, que a gente tem a oportunidade de expor ao povo da nossa cidade as nossas ideias, os nossos trabalhos, as nossas demandas, as nossas reivindicações, isso sempre é bem-vindo. Quero agradecer pelo convite e estou aqui à disposição para responder as perguntas que forem feitas a mim. Muito bom, vereador. E o senhor é oposição ou situação? Eu estou na oposição. Está na oposição. Para esclarecer, para quem não conhece, eu fui eleito pela situação, certo? Por não concordar com o atual prefeito, eu já assumi no dia 1º de janeiro contra ele, certo? Entendi. E eu fui eleito pela situação, assumi contra, e porque eu faço o seguinte, eu penso da seguinte forma: como eu sou cristão, eu sempre digo aos meus filhos que faço o certo mesmo que dê errado. Então eu não tenho obrigação nenhuma de prometer nada a ninguém. Mas quando eu prometo, eu tenho a obrigação de cumprir. E a mesma coisa eu espero que as pessoas também façam comigo. E por não ter essas divergências de ideias, eu rompi com ele e no dia 1º de janeiro de 2021 já assumi na oposição. Da qual eu sempre fiz parte em Lagoa dos Gatos. Né, por divergências políticas também. A gente em 2016, quando eu saí candidato pela primeira vez, o grupo da situação da ex-prefeita Verônica a gente rompeu, se dividiu, né, e o grupo do até prefeito de Lagoa dos Gatos, por 3 vezes, Reinaldo Barros, a gente seguiu o Reinaldo Barros, ele colocou sua esposa, aquele grupo naquele momento se dividiu, eu fui eleito em 2016 e houve essa divergência e hoje estou no meu 2º mandato. Muito bom. Olha aí, você está vendo aí o início da nossa conversa com o vereador Alex Alan, por Lagoa dos Gatos, né, de forma compromissadora, tanto com o povo de Lagoa dos Gatos, que são o seu eleitorado, e também com toda uma comunidade. E o seu programa Além do Voto está aqui para recepcionar, e esta casa é sua, tá, vereador? Nós estamos aqui para mais de 30 municípios com a nossa Rádio Nova FM, isso comprovadamente, a gente fez esse levantamento. Hoje nós estamos em uma rádio muito potencial, isso é maravilhoso. E nós queremos também mandar um abraço aqui para Marlúcio, Lagoa dos Gatos, que está sempre conosco aqui. A Adelso também, que está sempre conosco. O Charles, do Bar dos Coqueiros, né, o restaurante. Então isso é muito importante quando tem essa ligação. E nós somos muito ouvidos em Lagoa dos Gatos. Quero também mandar um abraço para a dona Josefa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, porque nós temos um carinho enorme com a senhora. Nós estivemos lá outro dia conversando com ela, e isso é muito importante. Vereador, já sabemos que quando se passa a política, se desmonta o palanque. Para algumas entidades políticas, porque parece que para outros o palanque permanece ainda armado. Essa que é a grande verdade. Mas a gente vê uma aceitação muito grande pelos vereadores que trabalham, que dá o melhor pelo seu povo, que é o seu caso em Lagoa dos Gatos. Eu queria falar para o senhor e perguntar a questão que eu achei muito eficiente. Um trabalho que deu uma liberdade muito grande para o povo da zona rural, que mora naquela direção, ali do trajeto de Lagoa dos Gatos ao sítio Garapé-Açu, né, Garapé-Açu? Sim. Que foi feito aquele calçamento. Aquilo foi obra federal, do município, partiu de quem? Do executivo, requerimento dos vereadores. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre aquele trabalho de grande relevância para o povo que faz toda aquela zona rural daquelas vilas, vereador. Sim, sim. Veja só, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, que uma cidade não é só feita de tijolo e cimento, não, é feita de pessoas. E a gente nunca pode se furtar essas pessoas de deixar claro as nossas convicções. Eu estou na oposição, mas eu não posso ser contra tudo por estar na oposição, nem posso ser a favor de tudo por estar numa situação, certo? E tratando desse projeto, foi um projeto que veio beneficiar muito o pessoal da zona rural ali de Igarapé-Açu. Desse jeito. As pessoas colocam da seguinte forma: é o trajeto da casa do prefeito.
né, que ele mora em Lagoa de Souza. E é? É, o trajeto da casa dele, ele mora em Lagoa de Souza. Não sabia, não. Aí foi feito aquele caminho ali. Ótimo, que bom. É o trajeto da casa dele, mas que bom que foi feito. Isso é muito bom. Apesar que tem vários locais que a gente já identificou que está se estourando já esse calçamento, que foi inaugurado agora há pouco. A gente não sabe que forma foi feito, mas, em grosso modo, ótimo para a Lagoa dos Gatos. Ali era uma estrada de terra, onde as pessoas tinham dificuldade de trafegar, onde você, quando tinha chuva, você daqui a pouco estava cheio de buraco, você tinha que passar novamente a máquina. Hoje não precisa, né? É só você ter as medidas paliativas para cuidar daquele calçamento, certo? Ajeitar esses locais que estão já... Manutenção, já ajeitar esses locais que estão se danificando. Ótimo. É para casa do prefeito, mas outras pessoas vão passar por ele e a gente também tem que agradecer, certo? Bater palma quando acerta e criticar quando erra. Tratando dessa obra, a gente tem que aplaudir. Desse jeito. É grande essa obra? Sim, é um trajeto bastante grande. É bem extenso. Eu não sei falar para você a extensão, mas não sei se você conhece bem a zona rural de Lagoa dos Gatos. Não, né? Tem aonde o pessoal vai para a bica de Riachão de Dentro, certo? Aí tem uma vila que que o nome dela é Vila de Igarapé-Açu, só que outras pessoas chamam de Riachão de Fora. Aí ele sai dali do bairro da Emenda e chega até a vila de Igarapé-Açu. É bem extenso essa obra. E a intenção dele é levar essa obra até a vila onde ele mora, que é a vila do Lagoa de Souza. Entendi. Mas a gente vê outras localidades de Lagoa de Souza de Lagoa dos Gatos que estão faltando calçamento. Na zona urbana, que já foi reivindicado várias vezes, não foi feito. Mas tratando desse trajeto, é louvável. Agora, interessante que foi inaugurado recentemente e já está precisando de manutenção. Sim, antes da inauguração já tinha problema já. O bom é ouvir os lados, sim, só sim, chega um e fica sem saber. Eu sempre digo, as pessoas dizem assim, porque eu sempre dizia que Lagoa dos Gatos era a única cidade que eu conhecia que não tinha um metro de asfalto. Né? E o prefeito anterior, Misso, ele correu atrás desse asfalto lá de Lagoa dos Gatos. E ele começou a obra de revitalização do mercado público do Lagoa dos Gatos. Quando estava tudo para terminar, ele não pôde ser candidato, colocou o atual prefeito e tudo foi terminado ou chegou na gestão do atual prefeito. Então, como diz o ditado, pai o que cria, pai não faz, né? Então chegou na mão dele e ele levou os louros, né? Mas eu sempre digo o seguinte, quer saber mesmo de Lagoa dos Gatos, vai lá. Aí lá você vai saber como é que está a gestão. E eu volto para a minha frase. Lagoa dos Gatos, ou qualquer outra cidade, não é só feita de tijolo e cimento, não. É feito de pessoas, é feito de funcionários, é feito de professores que estão nessa gestão, que já vai fazer quase 4 anos, e não receberam o seu reajuste do piso salarial. É isso daí que a gente tem que ver, certo? É onde a gente vê uma unidade de saúde que foi paralisada. As pessoas foram realocadas em outros prédios, sem a estrutura que uma unidade de saúde tem, e essa unidade de saúde que foi paralisada para ser reformada, está parada. É isso aí que você tem que olhar. É onde você tem que olhar um açude que está parado a obra, e várias outras obras em Lagoa dos Gatos. O atual prefeito disse o seguinte, eu vou transformar em Lagoa dos Gatos em um canteiro de obra. Sim, ele fez várias obras, mas tem muitas obras desse canteiro de obras paradas. Aí é isso que a gente tem que ver também. Né? Tem o lado bom, mas também a gente tem que olhar os outros lados também, né? O outro lado da moeda também, certo? Eu trouxe até aqui para vocês, tá? Até aqui, porque às vezes a gente fala e não traz a prova, né? A prova cabal. Tá? Eu tenho alguns requerimentos aqui. Fica à vontade, vereador. Fica à vontade, rapaz. Pô. Veja só, eu tenho aqui, esse requerimento aqui, que eu fiz um pedido para fornecimento de fardamento, bolsa e material escolar para os estudantes. No começo do ano. No começo do ano, certo? Certo. Foi dado uma blusa aos estudantes na gestão anterior. Sei. E até agora, nessa gestão, não foi dado. Oxi. Fardamento para os alunos. Rapaz. Certo? Aí eu estou tratando dos alunos, tá? Aí eu recebo a resposta da gestão atual, que em março de 2023, a esse requerimento foi de fevereiro, eu recebi a resposta que eles estavam fazendo um levantamento de preço, estavam encaminhando para o setor de licitação, para cumprimento dos trâmites legais, isso em março, e até agora não foi resolvido. Né? Então as pessoas têm que ver em loco, ou chamar o vereador, porque veja só, hoje em Lagoa dos Gatos nós temos 11 vereadores na Câmara Municipal.
8 vereadores são da base da situação. Na oposição são 3. É bem difícil pra gente, viu? Né? Igual aqui, mudou agora, um bocadinho foi mais. Pronto, porque o gestor ele tem 8 vereadores, ele tem os 2 terços que é necessário para matérias econômicas, certo? Aí o que ele precisa, a Câmara tem. Aquele negócio da Constituição Federal, de separação entre os poderes, deve ser harmônico, lá tem harmonia e muita harmonia. É demais, né? Até demais, certo? Aí quando você vai para fazer algo, você não tem o problema, né? A gente pediu nesse outro requerimento aqui, isso aqui eu acho que já é o terceiro que eu peço, em relação aos professores, que sejam dados aos professores o piso nacional do... Aqui é outro requerimento, que a gente pediu que fosse reajustado o salário dos professores, certo? No ano passado, foram quase 34%. Ele mandou para a Câmara um projeto de 15,8%. Esse ano de 15%, que agora foi 15%, ele não deu nada. Então, quando a gente vai fazer a conta, nessa atual gestão, de quase 4 anos, os professores já perderam mais de 55% do seu salário, deveriam ter reajuste. Eles estão com ação, os professores, no Ministério Público, para ganhar para ser cumprida a lei. Não é para ele estar pedindo nada, não, só que seja cumprida a lei. E não está sendo cumprido lá os gatos. Entendeu? É isso. Aí quando a gente coloca um requerimento, por gentileza, quantos requerimentos tem aqui? Isso nunca aconteceu em Lagoa dos Gatos. Me falaram que nunca aconteceu em Lagoa dos Gatos. Vereador, aí o pessoal quando mandou pra gente solicitar, o pessoal comentou... 7 requerimentos, vereador. 7 requerimentos. 7 requerimentos. 7 requerimentos. Eu vou ler rapidinho aqui para você. Pode ler. Nesse daqui, eu solicitei que fosse feito um... Vou deixar isso por último. Isso aqui é mais... Seria cômico se não fosse trágico. Eu fiz aqui um requerimento pedindo informações sobre a convocação dos aprovados do processo seletivo. Que houve um processo seletivo e o Ministério Público disse que fosse refeito, que tinha coisa errada. Ele fez outro, só que até agora não foram chamados os convocados, os aprovados do processo seletivo. Eu fiz esse requerimento aqui. Eu também pedi que, eu queria saber, porque já que existe o IPTU, e as pessoas têm aquele problema que às vezes pagam ou não pagam, houve em Lagoa dos Gatos, que houve em toda a cidade, as pessoas têm que pagar o IPTU da César, que é de César, certo? E os deveres têm que ser cumpridos. E eu sei que as ações são executadas. Eu pedi apenas isso, quais foram as ações, quanto foi que entrou dessas ações, 2 requerimentos. Aqui eu também pedi à Secretaria de Saúde que fosse mostrado a gente a quantidade de pacientes que estavam esperando numa fila do SUS para ser atendido nos seus exames e consultas. Por que eu digo isso? Porque eu sou professor de formação, eu estou vereador. Só que o vereador é o para-choque do povo. Geralmente o pessoal não procura o prefeito, procura o vereador. É tanto que no meu primeiro mandato, não é função minha, não é função do vereador. Mas eu consegui 374 cirurgias para Lagoa dos Gatos. Grande relevância, né? Aí eu pedi que fosse mostrado a gente quantas pessoas estão esperando cirurgias e consultas pelo SUS. 3 requerimentos. Esse aqui é outro. Eu pedi que fosse enviado informações sobre quais eram os móveis e imóveis que existem em Lagoa dos Gatos, que é do poder público. 4 requerimentos. Fiz outro. Eu querendo saber quais eram as obras, como estavam acontecendo as obras de ampliação e reforma da unidade de saúde, que estavam paradas. Eu queria saber quando é que seriam retomadas. 5 requerimentos. Pedi também que fosse refeito, atualizado, o plano de cargos e carreiras e salários dos professores. 6 requerimentos. E o último, eu queria que fosse feito um moderador de velocidade, um quebra-mola. Quando poderia ser feito, se não fosse feito, por quê? E se sim, qual era o prazo que ele poderia dar? 7 requerimentos. Nunca aconteceu isso em Lagoa dos Gatos, não? Isso foi numa mesma sessão. Diga quantos requerimentos desses 7 foram aprovados pelos vereadores. Todos 7, né, vereador? Nunca aconteceu isso em Lagoa dos Gatos. Todos foram reprovados. Só tiveram 3 votos. Foram da base da oposição. Da base do prefeito, nenhum votou a favor.
É isso que a gente encontra de dificuldade hoje na comunidade do Lagoa dos Gatos. É muito difícil. Se trabalhar. Ainda bem que para esse trabalho que a gente tem, esse trabalho social, Sim. que eu levo as pessoas, que não, repito, não é meu trabalho, não é meu papel, é meu trabalho, porque senão as pessoas morrem, que é uma cirurgia, uma consulta, e a gente tem a condição de fazer. O trabalho que minha mãe Zélia Parteira faz aqui em Cupira, a gente faz em Lagoa dos Gatos também. E graças a Deus que a gente tem um leque de amizade muito grande lá fora. E a gente consegue. Se eu fosse depender de Lagoa dos Gatos para fazer esse trabalho, não faria. Porque requerimentos meus não são aprovados. Imagine como seria um trabalho desse se fosse depender da gestão do Lagoa dos Gatos. Aí por isso que eu digo às pessoas, quer saber Lagoa dos Gatos mesmo? Vai para Lagoa dos Gatos. Só ver o que uma emissora ou outra mostra, não. Tu tem que ir lá para saber. Conversar com o povo. Tá? Muito bom, muito bom. Eu fiquei assustado, vereador, porque um quebra-mola e não foi aprovado um quebra-mola para a cidade para aliviar a bagunça que o pessoal passa de carro e tudo. A base de toda a situação, né? Exatamente. E fica próximo à escola. Fica próximo à escola. De grande necessidade. Rapaz, tô meio... Porque assim, o pessoal elogia muito. A gente ficou... Assim, lógico, a gente passou pela Lagoa dos Gatos, quando fomos lá. E do entroncamento até lá, tá um tapete. E o pessoal tá comentando muito sobre isso. A gente até elogiou na rádio, sem saber de onde é que veio, se foi federal, se foi estadual, se foi municipal. Esse recurso desse aí, para tentar sair novamente, veio da onde, vereador? Você fala de entroncamento a Lagoa dos Gatos? Sim. É estadual. É estadual. É estadual. Tá vendo? E a gente aqui na peleja de Cupira para lá e não conseguimos. É estadual. Por que a gente não consegue, vereador? Qual foi a mágica que usaram lá em Lagoa dos Gatos, é? Olha, eu não sei. Não sei. Eu não sei, porque eu vou falar uma coisa para você. A governadora atual, ela para mim é incógnita. Eu não consigo entender a governadora atual, certo? Não sei se ela mesma se entende. Porque, pelo que Raquel vem fazendo de janeiro até aqui, eu acho que ela acorda, olha para os 4 cantos do quarto e diz assim, eu vou fazer maldade com quem hoje? Não precisa você ir muito longe para ver como é que está a segurança em Pernambuco, como é que está a saúde em Pernambuco. Eu vivo em hospitais, eu ando em hospitais, eu ligo para as pessoas para resolver as coisas e é um caos. O hospital de restauração é um caos. Se for na ala pediátrica, parece um terror. Mudança zero, né? Zero. Eu acho, pelo que eu vejo, não votei no ex-governador, no candidato dele. Eu votei nos 2 turnos em Raquel Lira, certo? A gente se arrepende, lógico. Mas ela mudou para pior. Porque pelo menos a coisa não era travada. E ela centraliza muito e trava tudo. Tivemos resposta, vereador. Eu entrei em contato com a assessoria de comunicação lá de Recife, da governadora, sobre o Hospital da Restauração. Que a gente viu um vídeo que ficamos abismados com aquela situação. Disseram que está fechado 3 alas, que está em recuperação. E por isso as pessoas têm que ficar nos corredores. Eu digo, rapaz... Se for para fechar, ela sabe fechar. Ela fechou hospitais e fechou clínicas em Recife, e principalmente de setor neurológico que tiveram que ser enviados para outros locais. Você vê como é que está a situação hoje do Mestre Vitalino, que era um hospital que não tinha tanta aglomeração de pessoas no corredor, hoje é cheio. Tá? Então, se for para fechar, ela sabe. Aí quando eu pedi informação, disseram, não, tá fechado 3 alas, 3 andares, porque vai para reforma. E esse pessoal dessas imagens? É a situação que tá, tem que esperar para poder desafogar. Eu digo assim, daqui até lá, o pessoal fica naquela situação, no meio dos corredores, um em cima do outro, e é lamentável, Sim. Nós estamos aqui, né, com um vereador na nossa bancada que luta pela saúde do povo de Lagoa dos Gatos. Então, quem mais entende de saúde e tem propriedade do que está falando é o próprio Alex, não é verdade? Então, não tem muito o que contestar. Em relação, meu diretor, ao que o vereador relatou aqui pra gente, em relação ao calçamento que foi feito, né? Eu queria dizer o seguinte, foi muito bom, louvável. Agora, é o seguinte, vereador, existe outros pontos também, principalmente da área rural, já que foi feito lá, que também está no projeto de ser feito, ou somente esse trajeto de Lagoa dos Gatos, que chegou só em Garapé-Açu, mas tem projeto para chegar em Lagoa do Souza. Do jeito que foi feito lá, também tem outros sítios da zona rural que vai ser melhoradas as estradas para o escoamento dos agricultores, ou lá porque o prefeito mora lá em Lagoa do Souza? Olha, eu ouvi dizer, né, não se anota, eu ouvi dizer que tem outras localidades que vão ser contempladas. Não sei se realmente serão, mas ouvi dizer que tem outras localidades que serão contempladas. Porque você vê o seguinte... Ainda desse mandato dele? Segundo se fala que sim, não sei como é que será. Bom, mas tá aí, né? Quem deve responder bem isso aí deve ser a gestão, tá? Porque
eu penso da seguinte forma. Lagoa dos Gatos, ela é uma cidade que ela tem um potencial agrícola muito grande. Sei. Certo? A zona rural é bem sim, gigantesca, sim, né? Sim, porque você vê, Lagoa dos Gatos, ela fornece água a Cupira e a Belém de Maria. E também a Panelas, quando sai daqui quando é necessário, sai daqui de Cupira e vai para Panelas, a água daqui. Sim. Né? A água que vem de Lagoa dos Gatos. E tem um potencial agrícola muito grande, porque tem água, tem uma terra muito boa, tem povo que quer trabalhar na sua terra, certo? Só que você tem que dar o subsídio necessário. Sim, Qual sim. é o subsídio? Infraestrutura, escoamento de mercadoria, treinamento. Eu solicitei, teve um requerimento meu, que eu acho que nesses últimos esse primeiro mandato e agora, eu acho que foi o vereador que mais apresentou requerimentos. E tem um requerimento meu que eu pedi que fosse colocado um técnico agrícola dentro da Secretaria de Agricultura. Não tem, certo? Porque o que acontece? Você faz uma determinada cultura e às vezes descobre com o técnico agrícola que aquele solo não era o apropriado para aquela cultura. Aí você muda e começa a ganhar dinheiro. Não é? Você começa a ganhar dinheiro, a sua demanda começa a aumentar. Aí o que acontece? Você tem que colocar mais 1 ou 2 funcionários, são 2 famílias que estão trabalhando ali de forma direta, ganhando seu dinheiro. Tá? E tem muita coisa que você pode fazer ali em Lagoa dos Gatos. Eu fico imaginando uma cidade feita em Lagoa dos Gatos se fosse na região sul. Como seria Lagoa dos Gatos? Né? Eu acredito muito no potencial agrícola de Lagoa dos Gatos. Aí o que eu digo de Lagoa dos Gatos? Tem que ter um gestor ali que dê uma virada em Lagoa dos Gatos. Aquele jeitinho do passado não dá. O atual gestor, ele pegou o carro andando, que o ex-prefeito já tinha conseguido várias coisas, chegou na gestão dele, certo? Mas tem muita coisa que você pode fazer, né? Você, não tem gestor que não vai passar 4, 8 anos e não vai deixar alguma coisa para fazer para o próximo, certo? Só que tem que começar em Lagoa dos Gatos, ver Lagoa dos Gatos com outros olhos, da outra roupagem a Lagoa dos Gatos. Não dá para você competir hoje com Cupira, não dá. Mas vamos pensar Lagoa dos Gatos do futuro? Sim. Não é? Aí o que era Cupira há anos atrás? Que vivia essencialmente de quê? De alguém ir para feiras e prefeitura. Só que alguém começou, não, rapaz, isso aqui não vai dar, eu vou começar um fabrico atrás de casa. Quanto fabrico não existe hoje em Cupira? Hoje Cupira é autônoma. E é isso que eu penso em Lagoa dos Gatos. Um dia Lagoa dos Gatos não dá por si só. No caso, essa é a primeira gestão dele, ou vai à reeleição, ou já é a segunda? Não, ele é o primeiro mandato dele, ele pode ir para uma reeleição. Entendi. Porque assim, a gente já fomos lá, porque 3 vezes, Foi. Mas 3 vezes na prefeitura. Aí pegamos o contato dele. Ele não nos atende, não sei porquê. Eu ligo tanto. Até no WhatsApp não atende. E a secretária de lá, muito educada, bem solícita, ela fala assim, tem que ligar para ele, porque tem dia que ele tá aqui, tem dia que não tá atendendo um povo no céu e tal. E a gente querendo saber para perguntar. Porque o que a gente vê, o pessoal posta, sendo como a gente comentou aqui, sendo feito rua, tal. Mas a questão das manutenções aqui já existe. Sim. Entendeu? E a gente começou a ligar para os vereadores e o senhor não nos atendeu. Aí o pessoal perguntou assim, pergunta lá sobre as coisas da Lagoa. A questão das secretarias, vereador, como o senhor enxerga as secretarias? Atendem seus requerimentos quando o senhor faz? Ou o senhor faz diretamente à prefeitura? Olha, eu já fiz pedido de informação, respondido da forma deles, certo? Tem até aqui um requerimento, que a gente não precisa muito para responder isso aqui. A gente já conhece todo mundo, uma cidade pequena você conhece todo mundo. Eu fiz um requerimento aqui, solicitando o nome completo, a secretaria e alguns outros dados aqui dos secretários municipais. Eu penso da seguinte forma, até vocês como empresa aqui, você é locutor, você não pode fazer tudo. Né? Você não pode operar o painel, você não pode buscar água, você é o locutor. Né? Você está aqui fazendo entrevistas, você não pode fazer tudo. Então, a gestão municipal também é assim, a administração municipal também é assim. Você tem várias secretarias, você tem que delegar, certo? Aí o que acontece em Lagoa dos Gatos? O prefeito, ele tem, não sei se isso é a questão dele, ele foi dessa forma que ele foi desenvolveu sua percepção, ele não delega, ele é muito centralizador. E ele fez seu secretariado. Eu sempre penso da seguinte forma, eu quero pessoas mais, se um dia eu chegasse a estar prefeito de Lagoa dos Gatos, eu queria pessoas mais inteligentes do que eu, como secretários. Certo? Vamos lá. Eu não sei se é medo, o que é. Quem tem que responder isso é ele. Mas, para você ter ideia, secretária de Educação é a cunhada.
Secretário de Governo é a esposa. Secretário de Finanças é o cunhado. Secretário de Juventude é a concunhada. Secretária da Mulher é a irmã. Então, peraí. Oxe, Qual a permite capacidade que se tem De desenvolvimento. de desenvolvimento, né? Para você pegar uma pessoa e dizer, tu é o secretário. Eu quero assim. Porque eu estando prefeito, o secretário vem trazer problema para mim, então para que eu quero o secretário? O secretário é para trazer solução, eu já resolvi. Fugiu da tua alçada, a gente vai buscar outros meios. Mas, peraí, o tempo todo, aí eu acho que, eu até entendo que seja receio dele, que ele sabe que a maioria do secretário ele não tem capacidade de resolver o problema, ele tem que estar o tempo todinho, e isso daí deve exaurir muito ele. Sobrecarregado, eu até entendo o prefeito, desgasta, né? Você está fazendo outra coisa, você está em secretaria, faça assim, faça daquele outro modo, eu acho que deve ser muito complicado, né? Aí eu penso dessa forma, o secretariado tem que ser pessoas escolhidas a dedo, técnicas, que você pode até ter o lado político, né? Mas você tem que pensar primeiro na máquina funcionando, para depois você pensar no lado político. Porque a secretaria funcionando, o povo vê, e ele ajuda politicamente. Né? Isso é coisa natural. Tá? Você vê hoje em Cupira, eu tratando da minha área, que é educação, né? Eu sou professor de formação, eu estou vereador e ajudo as pessoas na área de saúde, mas eu sou professor. E em Lagoa dos Gatos, como eu lhe falei, não paga-se há muitos anos o reajuste como a lei rege. Né? Os alunos não recebem fardamento, o material é escolar. Então, que mágica é essa que é feita em Cupira, que todos os anos eu sou professor da Rede Municipal de Cupira, então que mágica é essa que o prefeito apenas cumpre a lei rigorosamente e os professores do município de Cupira recebem? Eu estou em sala de aula, os alunos recebem seu fardamento, merenda de qualidade, os professores satisfeitos pelos seus salários e são reconhecidos. Em Lagoa dos Gatos, a 9 km daqui, isso não acontece. Então, peraí, algo está errado. Eu acho que de forma bem pessoal, o prefeito ele deveria dar condição para que os professores, de forma bem salariado e em dia, pudesse dar uma boa continuação à questão da educação. Como é que um professor com salário atrasado não recebe de forma satisfatória? Que prestação de serviço ele vai dar para os alunos, meu diretor? O cara vai triste. O cara vai Para você empurrado. ter ideia, os índices de Lagoa dos Gatos são ótimos do Estado. É porque o professor se dedica, mesmo não sendo reconhecido. Verdade. Mesmo não tendo aquela valorização, ele trabalha, ele dá a sua aula. Agora, vereador, a gente vê que o fardamento para os alunos, pensando nos alunos, é muito importante porque os alunos, principalmente crianças, eles gastam muita roupa no dia a dia. Então isso é uma forma de poupar até economicamente os pais de família que já não tem essa condição toda. Panelas, agora no final de agosto que deram a roupa dos estudantes. Rapaz, terminando o ano. Agosto, terminando o ano. E aí Lagoa, como o senhor relatou aí, Nem isso. Isso é um desgosto, né? Eu acredito que as famílias, o alunado de Lagoa dos Gatos, eu acho que vive de forma muito desgostosa, porque é muito importante até, vereador, com a questão de identificação. Né? Para a própria escola. Sim. Né? Então a gente vê que não existe uma prioridade em relação tanto aos professores quanto também aos alunos. A gente vê que Lagoa dos Gatos não tem um percentual que Cupira tem, se fazer uma comparação, não tem. Sim. Já por aí a gente tira. Sim. Já por aí a gente tira. Então, como é que o senhor vê, vereador, toda essa questão não ser correspondida? Além disso, a área da saúde, a gente não recebe muita coisa, até a gente de aqui, né, meu diretor? Que não chega muita coisa da Lagoa dos Gatos, né? Apesar que depois, meu diretor, a gente vai. Acho que até na casa do prefeito, mesmo não sendo atendido, mas a gente vai pelo menos para ver o calçamento que foi feito, né? Até Garapé-Açu, para a gente ver a qualidade, para a gente tocar em assunto aqui. Só falam disso. Né? Só Porque a gente tem que ver. Sair do tapete que vai É bom ver em loco, né? É bom ver em loco para você pessoalmente. A gente vai ver. A área da saúde, vereador, como é que o senhor enxerga, já que o senhor disse que, né, por essa questão de prestação de serviço, que não é nem sua área, mas pelo a pessoa que o senhor é, e para ajudar os próximos, né, de Lagoa dos Gatos, e também ao seu eleitorado. Se olhar aqui, até que às vezes quem não votou do senhor, o senhor leva, eu sei disso. Mas como o senhor vê a saúde de Lagoa dos Gatos? Está em um bom estado, que nós não acreditamos, porque eu sou desloco o pessoal de lá para Recife. Como é que fica isso, velho? Veja só,
eu tenho conhecimento de causa que, pelo menos às vezes que foi necessário, ou que alguém me ligou falando que foi à unidade, tinha médico. Certo? Isso aí eu não vi, eu não encontro tanta reclamação de falta de médico. Né? Eu não posso ser hipócrita, dizer, não está faltando médico, está acabado, está a terra arrasada. Não posso fazer isso. Certo? Estou indo de encontro ao que meu Deus preza e quer de mim. Mas médico tem, medicamentos. O pessoal fala que quando procura na unidade, na farmácia municipal, tem, certo? Mas o que não tem é essa demanda que trazem para mim. Você procura exames, eles não dão importância, tanto se fosse dado importância, as pessoas não se procuravam tanto. Eu coloquei isso na Câmara e um determinado vereador disse assim, não, é porque o pessoal da oposição não quer ser atendido pelo governo, aí vai a sua procura. Eu digo, se fosse assim, a oposição teve mais de 4 mil votos. Não chega 4 mil pessoas na minha casa, não. Né? Não chega. Se chegasse, eu tava ruim, não tava não? Para cuidar de 4 mil pessoas, mas graças a Deus a gente consegue ajudar muitas. Mas o que falta é isso. Por isso que a gente fez aquele requerimento, querendo saber o que está acontecendo. Que as pessoas... Pronto, hoje mesmo eu estava voltando para casa, que eu trabalhei hoje aqui, na escola, estava voltando, alguém me pedindo para conseguir 2 consultas, uma de reumatologista e outra de neurologia, que deveria ser a própria regulação do município. E a gente liga para um, liga para outro, liga para um hospital, liga para um amigo, para ver se a gente consegue. Não é? É como eu digo, eu acho que o prefeito deveria fazer o seguinte, olha, a gente vai tirar o maior peso das costas do vereador. Sim. Vamos fazer como? A regulação vai funcionar, certo? Se não conseguiu, por que não conseguiu? Dá a resposta. Porque o que falta é muito isso. Eu não lembro com quem foi com você que eu falei hoje que vocês iam tocar no assunto da Compesa. Né? Muitas vezes o que é que acontece com a Compesa? Falta água e não diz por que faltou. Lá também é assim, é? Não, se acontece. Mas lá tem problema de Compesa também? Não, como eu acho que não como Tupira. É desgraceira a Compesa. Certo? Mas o pessoal reclama muito. Certo? Mas o que é que acontece? Falta e não diz por que falta. Esse é o problema, a comunicação. Mesma coisa é a saúde. Certo? O médico, quando conversa com o paciente, ele não vai ter que falar qual é o diagnóstico, porque está acontecendo aquilo, o que é que você vai tomar. Então, esse pessoal que está procurando, por que eu não consigo meu exame? Por que está demorando tanto? As pessoas querem saber, quer um retorno. É como política, eu sempre digo o seguinte, eu ando na rua. Quando as pessoas me pedem algo, eu só tenho 2 palavras para dar. Sim ou não, porque eu devo me esconder. É isso aí. Vereador, mas nesses 3 anos, 4 anos, ano que vem só dele, alguma solicitação que o senhor fez foi atendida pela gestão? Chegou já a acontecer isso? Olha, eu pedi que fosse reajustado o salário dos técnicos de enfermagem, de enfermeiros e parteira, né? E foi agora porque o governo do governo federal mandou, né? Mas foi atendido, eu não posso dizer que não foi, mas foi o governo federal, né? Que mandou isso daí, tá? Eu não lembro de outro requerimento meu que tenha sido atendido, não. Nessa gestão, não. Ele conversa com vocês da oposição? Chega a atender, conversar, trocar uma ideia? Não é aberto a isso? Não. É porque é o seguinte, cada um teve sua percepção moldada com o passar dos anos, muito pelo exemplo. E o atual prefeito, apesar de ser um cara jovem, ele viu, teve herança, bagagem do avô, do pai que foi político, aquela política antiga. E ele, por ser jovem, mas ele ainda é aquele político antigo, né? Que quem é com ele, quem é contra, é adversário e não pode ter nada, tá? O que é necessário, às vezes você tem, que é oposição. Mas o resto é tudo meu, porque foi contra. Entendeu? Ele tem muito esse tipo de pensamento. Tá? Aí ele não tem diálogo, não procura diálogo, tá? Assim, sempre eu tive aberto. Tem muitos requerimentos, muitos projetos que ele manda lá para a Câmara e a gente aprova. Em empréstimo que ele pediu agora à Caixa e a gente aprova. O que é bom para a população eu vou aprovar. O que não for bom, né? Ele colocou lá o projeto da taxação do lixo. Porque você já tem uma taxa lá de serviços urbanos. Que as pessoas pegam o lixo, recolhem o lixo, você paga uma taxazinha no IPTU. Mas ele colocou aquele projeto, que eu acho que não sei se colocaram aqui em Cupira, para você taxar o lixo. Você tem que pagar uma taxa a mais para recolhimento do lixo. E a gente foi contra, né? A gente da oposição foi contra. Porque tinha 2 vereadores com a gente na oposição à época, dos 6 vereadores a gente tinha 5. Era o Sérgio Poferrado e o NEM. Aí eles votaram contra essa taxação do lixo, né?
Mas eles agora estão na base do governo. Eu espero que não venha esse bendito desse projeto novamente para lá. Mas eu tenho sim, Então, claro que fica à sim. vontade. Vereador, eu preciso saber do senhor, com esse cenário, eu tenho duas perguntas, mas eu vou fazer uma, até porque a gente só pode responder uma de cada vez, né? Com esse cenário que o senhor vê, né, de somente ter a minoria como oposição, o senhor não acha que a oposição pode estar enfraquecida para enfrentar esse novo pleito político, já que a maioria é tudo situação e que lá eles podem ter uma liberdade a mais de disputar de forma mais fortalecida, sendo a maioria, meu vereador Alex? Meu querido, veja só, Lagoa dos Gatos, ela tem uma especificidade muito interessante. Lagoa dos Gatos tem dois grupos políticos muito fortes, que isso é antigo, isso é da época dos coronéis, que é dois grupos políticos, Boca Branca e Boca Preta. Isso é histórico, certo? E para você ter ideia, a melhor candidata que já houve dentro do Lagoa dos Gatos foi a ex-prefeita Verônica. E foi? Foi. A melhor candidata, certo? A melhor candidata. Que muitas pessoas que eram do Boca Branca, que hoje é chamado de Poeirão, eles saíram do Poeirão e foram votar em Verônica, certo? E Verônica, ela ganhou a eleição com quase 2.000 votos de frente. As pessoas votaram, era uma ótima candidata. E o grupo do Poeirão trouxe o ex-deputado estadual, Fernando Lupa, para ser candidato lá. E eles tiveram quase 4.000 votos. Para a melhor candidata que Lagoa dos Gatos teve, eles perderam a eleição, mas tiveram quase 4.000 votos ainda. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque em Lagoa dos Gatos só tem esses dois grupos, é o Boca Preta e o Poeirão. O candidato que sair no Boca Preta ou o candidato que sair no Poeirão, ele tem voto. Trazendo para as últimas eleições que houve as últimas eleições que aconteceu em 2020. O ex-prefeito Misso não pôde ser candidato. Colocou o vereador, até então vereador Estênio, que teve 6 mandatos como vereador, foi prefeito durante 10 anos, presidente da Câmara durante 10 anos, ele, um nome bastante forte. Sim. Boró não pôde ser candidato a prefeito, porque teve um problema na justiça eleitoral. Ele coloca sua esposa. E ela perdeu a eleição para o atual prefeito, que tem esse nome bastante forte, por pouco mais de 200 votos. Eita. Aí a gente vem agora para 2024. Tem um desgaste que eu mostrei aqui para vocês, Sim. com papéis, e quero que vocês vão lá e olhem. Você conversa com um funcionário e vai dizer que tá bom. Mas quem não é funcionário? Quem passa por alguns perrengues na saúde, na educação? Professores, que até um determinado repórter de uma rádio aqui de Cupira disse que o prefeito, esse foi o termo, está sendo um inimigo da educação em Lagoa dos Gatos. Imagina como os professores olham esse gestor. E agora não é a esposa de Boró que é candidato, é o próprio Boró. Sei. Que é um cara bem conceituado na cidade, as pessoas gostam dele, tem livre acesso. O nosso grupo político tem 2 deputados estaduais, Sileno Guedes e o Francis Hack. Tem um deputado federal que é ministro hoje, que é Silvio Costa Filho. Bom, o arcabouço é forte. A eleição foi perdida por pouco mais de 200 votos. Tem o desgaste do prefeito. Boró é candidato. Esse grupo só tem 3 vereadores. Só que tem o povo. O povo que quer mudança. O povo que é contra o que está acontecendo em Lagoa dos Gatos. Porque lá em Lagoa dos Gatos, maquiagem não adianta. Falar em rádio, em blog, não adianta. As pessoas estão vendo lá diariamente. Estão passando pelas ruas que não tem calçamento. Estão indo à maternidade que está fechada, que está paralisada. Estão vendo os professores não recebendo seu reajuste salarial. As pessoas veem, as pessoas constatam. Então, para a política do Lagoa dos Gatos, nunca a gente pode pensar que aquele grupo que está no poder é forte e esse aqui não consegue. Porque Lagoa dos Gatos é uma situação bem diferente, bem atípica das outras cidades. Tem seu apoio, o Boró? Tem, sim, com certeza. 3 da oposição? Dos 3 da oposição. E de outros que, se for da vontade de Deus, que Deus é que comanda tudo, o planejamento é nosso, mas o propósito é dele, e ele que faça de acordo com a sua vontade. A gente da oposição está unido. Eu sempre digo o seguinte, pensamos assim, quem tinha para sair, quem era para sair, saiu.
Certo. Então só ficou os que realmente querem estar na oposição e que pensam no Lagoa dos Gatos do futuro. Se vamos vencer ou não as eleições, Deus é que vai providenciar. Mas a gente vai estar junto, vamos batalhar, vamos de porta em porta, de casa em casa, conversando com as pessoas. Nosso pré-candidato é Boró. Nosso vice a gente vai escolher. Mas esse grupo vai estar fechado, e está fechado hoje, para a gente conversar com o povo. Entendi. E mostrar que a gente pode ser uma outra corrente. Irmão Paulo, a gente já tem que ir às considerações. Eu até pensei, vereador, só mais um minuto, meu diretor, viu? Claro. Eu até pensei que o senhor pudesse aí encabeçar o executivo como pré-candidato. Mas aí, já que o senhor está nesse apoio com o Boró, essa possibilidade está descartada. Sim. Olha, eu sempre digo uma coisa, tudo no momento certo. Sim. Né? Tudo no momento certo. Eu lembro aqui de uma eleição em Cupira, que um vereador era presidente da Câmara, foi candidato à reeleição e perdeu a eleição para vereador. Com 4 anos depois se torna prefeito de Cupira. Bival. Sim. Não é? Sim. Então eu penso que tudo tem o seu momento. E eu sempre peço a Deus que Ele faça sempre a sua vontade. Eu saí em 2016 e conversei com Deus. Se fosse da tua vontade, se eu não for mudar como esposo, como pai, como filho, como cristão, tu me dê essa vitória. Se eu for mudar como filho, como pai, como marido e como cristão, eu não quero estar vereador do Lagoa dos Gatos. Ele me deu 2 mandatos já. Então tudo eu entrego a Ele. Diariamente eu entrego minha vida para o Pai do Céu. E Ele que conduza. Então o executivo não é a sua intenção? No momento, não. Possa ser que no futuro Deus Ninguém sabe o dia de amanhã, né? construa e a gente vá para o executivo. Isso é que é ser uma oposição com respeito ao povo, né, Sim, meu diretor? sim. A gente sempre fala disso aqui, vereador. Que seja uma oposição, agora seja uma oposição transparente, uma oposição com respeito, uma oposição com postura. Agora, uma oposição bagunçada não, porque quem sofre é o povo. Sim, com certeza. Não é isso, Com certeza. meu? É isso aí. Vereador, devido à correria, Sim, que sim, 7 sim. horas entra a Voz do Brasil. Sim. Queremos agradecer a sua participação. Foi muito boa as suas informações. Nós vamos voltar lá em Lagoa dos Gatos para a gente ir em todos os locais e trazer as demandas da Lagoa dos Gatos. Queremos ouvir as suas considerações, vereador. Olha, eu quero agradecer pelo espaço, eu quero agradecer novamente pelo convite. Sucesso para vocês, que Deus os abençoe. Isso é muito bom, trazer pessoas aqui, que o povo escute essas pessoas, porque geralmente as pessoas não têm contato com o vereador diariamente, que as pessoas têm suas obrigações, o vereador também. Mas esse canal aqui coloca frente a frente, apesar das ondas do rádio, e agora a gente pode ter a imagem através do YouTube, o vereador e o povo de sua cidade. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por todas as bênçãos. Também quero agradecer a Deus por tudo que eu não consigo, porque mesmo assim é bênção, o livramento é bênção. Eu agradeço a esse Deus. Agradeço a minha família, quero mandar um beijo para minha esposa Cíntia. Quero agradecer a presença do meu filho que veio junto comigo e aos meus outros filhos também. Mandar um beijo para minha mãe Zélia Parteira, para meu pai Alfredo. Mandar um abraço para todo o povo Lagoa dos Gatos, os amigos da oposição, Boró, Marcelo, Reinaldo Júnior, Reinaldo, doutor Reinaldo, Dona Marinilda, Verônica e todos que vão estar juntos, que estamos juntos diariamente. Que Deus nos abençoe e eu quero deixar um abraço a cada professor, que o próximo domingo é o dia do professor, o dia dessa pessoa que deixa muitas vezes suas famílias para cuidar da família dos outros, deixam seus filhos para cuidar dos filhos dos outros. E eu quero dizer aqui novamente, eu estou vereador, eu sou professor com muito orgulho de fazer parte dessa classe e o que eu puder fazer na bandeira da educação, defendendo os professores como vereador, assim eu farei. Muito obrigado. Muito bom.